Irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos, portal do Atalaia, presbítero Silvio Moura, trazendo informação com credibilidade e responsabilidade. Desta feita venho trazer algumas informações e denúncias a respeito de alguns pastores que, deixando a política envolver-se na igreja ou a igreja envolver-se na política, chegaram a uma situação depressiva, deprimente e caótica. O primeiro momento que eu quero falar é o exemplo do senhor Silas Malafaia. Meus irmãos queridos, todo mundo sabe que esse rapaz, que esse senhor, que esse pastor, ele iniciou seu ministério muito bem. Eu era até, na verdade, uma pessoa, um admirador dele. No entanto, esse mesmo pastor, ele passou a fazer politicagem com a igreja, e esse mesmo pastor, ele apoiou criminosos políticos como Romero Jucá. Ele orou na igreja pelo senhor Pezão, que está preso atualmente. Ele ainda orou por Eduardo Paes, ainda apoiou Eduardo Cunha. Isso demonstra exatamente o compromisso que essas pessoas têm com a política dentro da igreja. E quem tira proveito disso são apenas eles. E a igreja fica maculada por essas atitudes. Então, é preciso que os irmãos reprovem essas atitudes desses pastores que ficam trazendo políticos para dentro da igreja. Isso é pecado, senhores. Isso é pecado. O segundo momento, a segunda denúncia, eu quero lembrar para os irmãos, vejam a situação do senhor Edir Macedo. O senhor Edir Macedo era uma pessoa simples, pobre, e hoje está multimilionário com rede de TV nacional. Isso às custas dos dízimos dos irmãos, dos simples irmãos que ganham muitas vezes até salário mínimo, e eles vendem tudo, vendem bênção, vendem óleo ungido, vendem sal, vendem galho de tudo que é árvore de Israel, e os irmãos precisam abrir os olhos. A Bíblia diz que o meu povo erra por falta de conhecimento. A terceira coisa que eu venho denunciar são 4 pastores da Igreja Maranata, do Ministério Maranata, que foram presos, meus queridos irmãos, porque estavam desviando os dízimos da igreja, e foram denunciados e presos. E se os irmãos puderem acessar o YouTube, os irmãos vão ver que um desses pastores diz o seguinte: as coisas estão bem escondidinhas. E outro diz assim: isso é turismo de rico, pois eles saem para outro país para curtir o nosso dinheiro. Depois, meus irmãos queridos, existe ainda uma coisa que os irmãos tomaram conhecimento através da TV, em que um deputado, um suposto deputado crente, ele ora pelas propinas que ele recebe de algumas pessoas corruptas que dão essa propina a ele. Meus irmãos queridos, também ouvimos uma denúncia com relação ao pastor Samuel Ferreira, do Ministério da Madureira, que recebeu na conta da instituição 250 mil reais a mando do criminoso Eduardo Cunha. O mesmo procura justificar o injustificável. Meus irmãos, como é que a pessoa recebe um valor de 250 mil reais e acha, ou quer que a gente ache que é um favor? Isso tem preço, isso é corrupção. O que falar de R.R. Soares, que diz que o dízimo, quem não dá dízimo, vai para o inferno, anulando a graça, anulando o sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Agenor Duque, ele é explícito quando diz que se você não dá dízimo, você vai para o inferno. O que dizer do Valdomiro? O Valdomiro, meus irmãos queridos, vocês já sabem, está aí com fazendas absurdamente grandes, criação de gado, TV e tudo mais que ele possa ter direito, o dever, ou seja, achar no dever de fazer dinheiro. E por fim, o senhor Ailton, que mergulhou a igreja e a EADPE na politicagem, orando para o governador,
orando por governador, orando por prefeito, trazendo pessoas para dentro da igreja no período de política. Mas vamos ficar de olho agora, senhor Ailton. Agora nós vamos estar gravando, os irmãos estarão gravando a politicagem dentro da igreja e denunciando. Parem de fazer isso com a igreja de Deus. A igreja de Deus não é trampolim para a projeção política de vocês. A igreja é do Senhor Jesus Cristo. A Ele toda glória, toda honra e todo louvor. Senhor Ailton, tome jeito, porque ainda há esperança para os seus pecados serem perdoados. Que Deus nos abençoe.